Fala galera, beleza? Eu me chamo Arlene, estou aqui para mais um vídeo do canal Vasco Meu Mundo aí para você. Sentiu saudades? Estamos de volta com tudo para informar você sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama e eu vou direto ao que interessa, direto ao ponto, falar do nosso Clube do Coração. O meia Carlinhos está insatisfeito pela falta de oportunidade no time titular do Vasco e quer uma saída amigável, já entrou em contato com os seus representantes, está insatisfeito, inclusive está rolando um print aí, eu vou deixar aí para vocês, onde o Carlinhos em uma rede social diz para o Vink que está chegando, e o Vink que saiu já do Vasco, né, está em Portugal e provavelmente o destino do Carlinhos será para Portugal. A gota d'água foi nessa sexta-feira que ele nem participou do segundo time, do time titular, nem do segundo, nem do terceiro time. Então o jogador já está de saída praticamente da colina, não quer mais ficar no Vasco. A torcida do Vasco está insatisfeita, já não estão mais nessa de ramonismo, não estão mais acreditando nisso, né? Eu particularmente acho que ainda é cedo para crucificar o Ramon. A gente tenta entender, eu já emendo um assunto no outro aqui, para que e por que poupar Andrei e Martim Benítez do jogo contra o Red Bull Bragantino, que acontecerá na manhã desse domingo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fica a interrogação no ar. Por que e para que poupá-los? O Andrei tinha tido um problema na coxa, né? E o Benítez desgaste físico, estiramento na coxa também. Então fica assim o nosso porquê da torcida. A torcida fica sem entender porquê de poupar tanto, mas como o Lucas Pedrosa falou em uma rede social, nós não devemos discutir com a ciência. Tipo, a gente não tem embasamento para discutir sobre isso. Só que no meu ver, eu penso assim, o Benítez, ele já tinha sido poupado num jogo e ele entrou contra o Botafogo. O Vasco precisa vencer, o Vasco vem com o peso da derrota para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, na minha humilde opinião, eu não vejo por que poupar tantos jogadores assim. Poupou tanto, e o que aconteceu na Copa do Brasil? Os que foram poupados não mostraram bom futebol. O Vasco acabou sendo desclassificado da Copa do Brasil, né? O que deixou a torcida muito revoltada em relação a jogadores titulares, em relação à titularidade, que inclusive a gente vem discutindo, vem debatendo em redes sociais sobre Pikachu, sobre Felipe Bastos serem titular, até mesmo o Thales Magno, né, que ainda é um menino de 18 anos, mas a torcida tá caindo em cima, a torcida quer resultado e o amor em relação ao Ramon já está mudando, a torcida está pegando no pé do Ramon e a gente espera que isso mude, porque eu não vejo necessidade de ficar poupando o jogador o tempo todo. Agora o Vasco tem que focar no Campeonato Brasileiro, enquanto a Copa Sul-Americana ainda vem por aí, né? Então vamos ver, vamos torcer para que o Ramon mude a tática do time, mude algumas coisas, porque a gente vê, a gente observa que é muito necessário mudança. O Vasco não jogou absolutamente nada contra o Botafogo, mas isso são águas passadas. Vamos falar do jogo desse domingo, né, contra o Red Bull Bragantino. Vem embalado por uma vitória aí o Red Bull, e o Vasco vem com o peso da derrota, né, do jogo passado. Vamos ver como o Ramon vai se portar diante de tantas críticas da torcida, né? Como vai ser a escalação do Vasco. Eu tenho aqui a provável escalação até o fechamento desse vídeo, a provável escalação do Vasco para o jogo da manhã desse domingo contra o Red Bull Bragantino, às 11 horas em São Januário. Vamos jogar em casa, a gente precisa da vitória, o Vasco precisa voltar para o G4, a gente precisa visar a parte de cima da tabela, por mais que seja difícil, porque a gente sabe da limitação do nosso elenco. E a provável escalação do Vasco para esse jogo da manhã desse domingo, às 11 horas em São Januário, Fernando Miguel, Iago Pikachu, vem aí a polêmica, Iago Pikachu ou Caio Tenório. Com certeza a torcida quer ver uma diferença no time, quer o Caio Tenório, então fica esse impasse aí, Pikachu ou Caio Tenório. A gente não tem a escalação exata do Vasco para esse jogo, então a provável escalação, voltando: Fernando Miguel, Iago Pikachu ou Caio Tenório, Leandro Castan, Henrique e Miranda. A outra mudança tão sonhada da torcida é no meio de campo. Se o Felipe Bastos vai jogar ou não, fica a interrogação também. O meia Juninho foi relacionado para o jogo, pode ser que entre no lugar do Felipe Bastos, para a alegria da torcida. Felipe Bastos ou Juninho, Marcos Júnior
e Carlinhos ou Bruno César, né? Fica esse impasse também, tá? A gente não tem a escalação exata, Carlinhos ou Bruno César, o Carlinhos que está com essa insatisfação por não ter chances, né? O nosso artilheiro Germancano, a nossa máquina de fazer gol, Vinícius e Thales Magno. Essa é a provável escalação do Vasco. O jogo será às 11 horas em São Januário. Fique ligadinho, Premier para todo o Brasil. O árbitro da partida será o Rodolfo Toschi Marques. Ó, olho nos árbitros aí, porque contra o Vasco é sempre isso, sempre garfada. Então vamos com tudo. Vasco e Red Bull Bragantino, 11 da manhã, São Januário. Rumo ao G4, eu acredito, isso aqui é Vasco. Você que ficou comigo até o final, deixa seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, ativa as notificações, aquele sininho lá, clica em todas, que é muito importante pra gente e pra você ficar sempre ligadinho quando postarmos novos vídeos aqui no YouTube. Siga a gente nas redes sociais, @VascoMeuMundo, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Fica o meu beijo, ótimo domingo com vitória do nosso Vascão, eu creio, e isso aqui é Vasco.